The Vanishing Act Mystery. O que realmente explica essa virada? Você mora numa cidade que não existe. Parece piada, mas foi a vida real de 100 mil pessoas dentro da União Soviética. Elas viviam num lugar chamado Chelyabinsk 40, um nome que mais parecia código de caixa postal do que endereço. Nos mapas oficiais, ali era só um espaço em branco, um vazio no meio da Rússia. Nenhuma estrada marcada, nenhum ponto de referência, nenhuma linha de trem. Até o correio chegava com um número, não com o nome da cidade. A razão? A cidade inteira existia para alimentar uma única coisa, a produção de plutônio para bombas atômicas. O complexo industrial se chamava Mayak, que em russo quer dizer farol, mas não iluminava nada além de segredos e radiação. Os moradores recebiam identidades falsas, documentos que diziam que eles eram de outras cidades, lugares que nem existiam de verdade. Se alguém perguntasse de onde você era, a resposta era uma mentira ensaiada. As crianças cresciam sabendo que não podiam contar para ninguém onde moravam, nem para parentes distantes. A cidade tinha escolas, hospitais, lojas, tudo funcionando normalmente, mas tudo era fantasma. Até os mapas internos eram proibidos. Se você fosse preso ou precisasse de ajuda médica fora dali, seu endereço oficial era uma caixa postal em outra cidade. Esse apagamento não era burocracia, era estratégia militar. A Guerra Fria estava no auge, e a União Soviética não queria que ninguém soubesse onde estava produzindo o coração do seu arsenal nuclear. Então, simplesmente deletaram uma cidade do mapa. Mas como você esconde 100 mil pessoas? E o que acontece quando o segredo vaza? O segredo começou a rachar em 1957, quando um tanque de resíduos radioativos explodiu no complexo Mayak. Foi um desastre imenso, considerado o segundo pior acidente nuclear da história, perdendo só para Chernobyl. Mas ninguém no Ocidente soube por décadas. A explosão contaminou uma área enorme, forçando a evacuação de dezenas de aldeias. Os moradores foram retirados às pressas, sem explicação. Disseram que era um exercício militar. Muitos nunca mais voltaram. A radiação se espalhou pelo ar e pela água, afetando rios e lagos numa região chamada de traço radioativo dos Urais. As pessoas que ficaram doentes não podiam procurar ajuda médica sem revelar onde moravam. Médicos locais recebiam ordens de não registrar certos sintomas. As mortes por câncer eram atribuídas a causas genéricas. O governo soviético criou uma cortina de fumaça tão densa que até hoje é difícil saber o número exato de vítimas. Estima-se que mais de 270 mil pessoas foram expostas à radiação ao longo dos anos. Mas, oficialmente, nada daquilo estava acontecendo. A cidade de Chelyabinsk 40 continuava sendo um ponto cego no mapa. Os trabalhadores da usina recebiam bônus e prêmios para não fazer perguntas. Quem tentasse fugir ou denunciar era tratado como traidor. O medo era a ferramenta de controle mais poderosa. As pessoas viviam numa bolha de silêncio, onde o maior crime não era roubar ou matar, mas contar a verdade sobre onde você morava. Para manter a farsa, o governo soviético criou um sistema de vigilância digno de filme de espionagem. Cada morador de Chelyabinsk 40 tinha um passaporte interno especial, com um código que indicava sua zona de residência restrita. Se você tentasse viajar para fora, precisava de autorização. Cartas eram censuradas. Telefonemas gravados. Até as conversas entre vizinhos eram monitoradas por informantes. A cidade era cercada por arame farpado e patrulhas armadas. Não era uma prisão, mas parecia. As crianças aprendiam na escola que o maior orgulho era servir ao Estado em silêncio. Os adultos trabalhavam na usina sem saber exatamente o que estavam produzindo. Muitos só descobriram a verdade anos depois, quando o sigilo começou a ser quebrado. O mais bizarro é que a cidade tinha uma vida cultural intensa, teatros, cinemas, clubes esportivos. Mas tudo acontecia dentro de uma bolha. Ninguém podia fotografar a paisagem urbana. Nenhum jornal local circulava fora dos limites. Até os mapas da região eram falsificados, mostrando florestas onde havia prédios e estradas. Se um avião sobrevoasse a área, era abatido ou forçado a pousar. O mundo exterior sabia que a União Soviética tinha armas nucleares, mas não fazia ideia de onde elas nasciam. Chelyabinsk 40 era o útero secreto do arsenal soviético e o cordão umbilical era feito de mentiras. O colapso da União Soviética em 1991 foi o golpe final no segredo. Com a abertura política, jornalistas e ativistas começaram a investigar. Documento secreto Vieira Matona. Sobreviventes do desastre de 1957 finalmente falaram. O mundo descobriu que existia uma cidade fantasma, com 100 mil habitantes, que tinha sido apagada dos registros oficiais por mais de 40 anos.
O nome real da cidade era Ozers, mas até hoje muitos mapas ainda mostram a região como área restrita. A usina Mayak continua operando, processando combustível nuclear, mas agora com mais transparência. O governo russo reconheceu a existência da cidade, mas o estigma permanece. Os moradores mais velhos ainda têm dificuldade de explicar para os netos por que mentiram a vida inteira. Alguns dizem que foi patriotismo, outros que foi medo. A verdade é que viver numa cidade que não existe deixa marcas profundas. As pessoas aprenderam a desconfiar de tudo, até dos próprios documentos. Muitos idosos guardam até hoje suas identidades falsas como lembrança de um tempo em que eram cidadãos de lugar nenhum. O caso de Chelyabinsk 40 é um dos maiores exemplos de como um Estado pode apagar a realidade de milhares de pessoas para proteger um segredo. Mas o segredo sempre vaza, mais cedo ou mais tarde. A radiação não mente. E as histórias também não. Hoje, Ozers ainda é uma cidade fechada, mas não invisível. Você pode encontrar informações sobre ela na internet, ver fotos de satélite, ler relatos de ex-moradores. Mas o mistério continua vivo em cada esquina. As ruas ainda não têm nomes em muitos mapas digitais. A usina Mayak ainda é considerada uma das instalações nucleares mais perigosas do mundo, com toneladas de resíduos armazenados em tanques que envelhecem. O governo russo mantém restrições de acesso, mas a cortina de fumaça já não é tão espessa. O que fica é a pergunta: quantas outras cidades fantasmas existem por aí, escondidas em mapas, apagadas da memória oficial? O caso de Chelyabinsk 40 não é único. A União Soviética teve dezenas de cidades fechadas, cada uma com seu segredo. Algumas ainda existem, outras foram abandonadas. O que muda é o nível de sigilo. Mas a essência é a mesma: pessoas vivendo em lugares que o mundo não pode ver. A história de Ozers é um lembrete de que a realidade é mais estranha que a ficção. E que, às vezes, o maior ato de coragem não é lutar numa guerra, mas simplesmente dizer: eu moro aqui. Mesmo que ninguém acredite.